Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Espera só mais um pouquinho que o Pod Esportes já vai começar. Você gosta de café? Sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? O café da Serra da Canastra é gourmet e tem um sabor todo especial. Você não precisa sair de casa para comprar. Entre no site cafedaserradacanastra.com.br e peça já o seu. Entregas em todo o Brasil. Agora, aproveite o podcast e, de preferência, com bom café. Djalminha, que beleza! Gol! Um gol da malícia, um gol da irreverência, um gol do talento do Djalminha! Bom, começando mais um Pod Esportes, podcast esportivo nas principais plataformas de podcast, também no YouTube, sempre recebendo um grande personagem do esporte. E hoje, Ceará, a gente tem um gênio do futebol brasileiro, do futebol mundial também, um dos grandes craques, que inclusive é muito seu amigo, né, Ceará? Um prazer muito grande receber o Djalminha aqui. O Djalminha é o seguinte, cara, os caras falam do Maradona, do Messi, o Djalminha jogou igual esses caras ou mais. É só pegar a fita e assistir. É porque quem fala na televisão, né, normalmente não assistiu nada, não viu nada, é tudo jornalista novo, senão os caras que são meio maduros, mas não tem velho que nem eu que viu um monte de coisa, entendeu? Então, eu vi o cara jogar, bicho. O cara só não fez chover em La Corunha, não chovia, de vez em quando chovia, o nego olhava vazio, estava escrito Djalma, estou chovendo para você. Era o papai lá em cima, entendeu? Porque o cara jogou isso que eu tô falando. É só pegar a fita, você não tem que discutir e falar assim, pô, como é que você está falando que ele jogava, fazia uma jogada do Maradona, uma jogada do Messi? Vai ver, vai assistir, cara, entendeu? Então nós estamos falando realmente de um fora de série mundial. Agora, fora isso é o seguinte, o dia que eu conheci o Djalma, Breno, você não sabe, eu vou te contar. Eu não sei se era o estádio de Brasília, o Mané Garrincha, ou se era o Serra Dourada. E a seleção era a seleção de craques do Luciano do Vale. Aí entrou outro gênio, conhecido como Djalma Dias, entrou no vestiário, porque o vestiário ali era fraco, era Rivelino, Djalma Dias, era Corrol, né? Era, Deus nos acuda quem entrava ali naquele vestiário. E aí entrou Djalma Dias, nada mais, nada menos que um gênio chamado Djalma Dias. E ele entrou com o molequinho, de mão dada com o molequinho. Aí ele chegou perto de mim e falei, fala Djalma, e aí, meu brother, ele tal, meu querido. Ele falou assim, como é que você tá? Eu falei, tudo bem. Ele falou, você conhece o Djalminha? Eu falei, não. Ele falou, esse aqui é meu filho, Djalminha, joga no Flamengo. Eu falei, não me diga. Ele falou, então, rapaz, você acha que esse moleque aqui vai dar certo? E foi assim que eu conheci o Djalminha, molequinho de mão dada com o pai dele, que era um gênio do futebol, ele sabe disso que eu tô falando, entendeu? Era um zagueiro de uma categoria, de uma energia dentro de campo, de uma genialidade jogando bola, que poucos... Porque a gente vê hoje zagueiro da seleção brasileira, alguns zagueiros jogando, eu particularmente dou risada.
né? Fico em casa dando risada, não sei o que o Djalma faz, mas eu fico em casa falando, nossa senhora, que o cara fez, o que é isso, tá? Entendeu? O cara escorrega, cai no chão, o outro não sei o que, entendeu? Pô, os caras não sabem porra nenhuma, entendeu? Perto de um cara igual esses aí com que o pai dele jogou. Então eu conheci o Djalma assim, acompanhei a carreira inteira dele, inclusive aqui no seu Guarani, Breno, entendeu? Onde ele realmente surgiu para o mundo do futebol, e fui atrás do Djalma até, e sou fã do Djalma pelo que ele fala na tela, né, de televisão hoje. Então é uma honra para mim muito grande, é um orgulho muito grande poder falar, poder testemunhar aqui o que esse cara jogou de bola, né? Porque é o que eu vou repetir, se você não viu, não fica vendo o Djalma na televisão falando, fala assim, pô, será que esse cara jogou isso aí? Vai pegar fita. Djalma, uma honra muito grande, muito obrigado por você nos atender. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é, você jogou muita coisa inspirado no que o seu pai jogava ou foi só o Zico que te inspirou? Ô Ceará, quando o Breno falou para fazer a entrevista que era contigo, eu falei, pô, agora, na hora, Ceará, por isso que ele tá fazendo esses elogios todos, falando que eu sou isso tudo, porque realmente é verdade. Ele me viu pequenininho lá nesse dia desse jogo, e depois ele fazia a cobertura da seleção de Master lá, ficamos um mês quase hospedado lá no Jequitimá, acho que lá no... do hotel, foi lá mesmo. Lembra? Que aí, então a gente teve um convívio muito grande, e o Ceará é uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho uma admiração grande. E Ceará, respondendo a tua pergunta, eu vou te falar, eu tive o privilégio de conviver com esses caras, eu entrei nesse vestiário aí, eu convivi com eles, então eu acho que um pouquinho eu aprendi. Então a inspiração como pessoa, como ser humano, sem dúvida alguma, ela veio do meu pai. Essa aí é o que eu sigo, o Djalma Dias foi meu exemplo, meu amigo, né? Eu não considerava nem um pai, um amigo, ele me levava para todos esses jogos que tinha de Master, eu ia com ele. Mas assim, não resta dúvida que naquela base lá do Flamengo, a gente vendo o Zico jogar, mas nesse Master eu já via Riva, já admirava o Riva, Edu, meu Deus do céu, era muita fera que eu convivi. Na Copa Pelé, o Rei treinou junto, jogou o primeiro jogo. Enfim, com uma escola dessa, um pouquinho eu tinha que aprender, né? Não tinha jeito. Então, acho que me inspirei em todos esses caras. Assim, eu sempre falo em todos os programas, em todas as entrevistas, que eu sou fã do futebol da antiga, não é nem da minha época, não. Eu sou fã do futebol antes da minha época, dos anos 70, anos 80. Então, esses caras realmente foram a minha inspiração, e eu acho que dei conta do recado. Acho que eles não se decepcionaram comigo, não, essa galera. Ô, Djalminha, a época que você veio para o Guarani vivia um momento do tipo do Red Bull Bragantino hoje, né? Um momento de Série A do brasileiro, um momento de poder disputar o título da Série A. Eu queria que você contasse alguns detalhes de como você veio parar no Guarani, e também muita gente fala, e eu me lembro, eu era pequeno, mas me lembro, se você tivesse continuado mais no Guarani, daria para o Guarani ter conquistado aquele título em 94? Não, primeira coisa que vivia momento de Red Bull Bragantino, não. O Guarani é campeão brasileiro. Espera aí, o Guarani, ele tá nesse momento agora, mas ele é um clube... Caiu, não? Caiu e voltou. Voltou? Pô, sabe quem tá me ligando? A mala do Paulo Nunes, rapaz. No meio do programa, ele tá me ligando. Mas daqui a pouco ele vai ligar de novo, porque ele tá de folga hoje, ele quer resenha. Mas assim, o Guarani eu sempre falo que assim, eu tive minha base no Flamengo, o Flamengo onde eu me formei, mas o Guarani foi o clube que realmente eu me mostrei para o Brasil a minha qualidade, joguei ali muito naquele primeiro Campeonato Brasileiro, então eu tenho uma gratidão imensa pelo Guarani. Não posso esquecer jamais do Beto Zini, que era um pai para mim lá no Guarani. Então, assim, a saída, né, ali em 94, eu acho que foi boa, cara, porque
Pô, surgiu o Amoroso, Luizão, os caras arrebentaram no campeonato. E, de repente, se eu tivesse ficado, eu não sei se eu ia jogar os 3, entendeu? Então, foi ótimo. Eu saí, aquele time arrebentou, por uma infelicidade também do Amoroso, né, que lesionou o joelho ali nas semifinais. Não jogou depois outro jogo. Acho que por isso também o Guarani não conseguiu chegar ao título. Mas, assim, as passagens que eu tive no Guarani foram maravilhosas. Depois eu voltei do Japão, joguei no Guarani de novo. Adoro a cidade, adoro o clube. Tenho mas um carinho que é imenso por esse clube. Estou torcendo muito aí. Agora afastou um pouquinho ali da briga para tentar o acesso. Mas o lugar do Guarani é na primeira divisão. Tem que estruturar o clube, porque ali é uma potência, é um clube maravilhoso. Eu estou sempre preocupado, sempre torcendo, porque lá foi onde abriu as portas realmente para que eu triunfasse assim, na minha carreira no cenário brasileiro e depois mundial. O John, você jogou no Palmeiras uma barbaridade também, né? Que era um timaço também. Eu queria que você falasse um pouco dessa fase, como é que foi essa história do Palmeiras, que foi um timaço que foi, na verdade, o que catapultou a sua vida para a Europa, né? É verdade. Ali já foi um salto, né, de qualidade, né? Não de clube. Assim, é lógico que o Guarani é um clube grande, campeão brasileiro, mas o Palmeiras, na época, com a Parmalat, realmente tinha os melhores jogadores e eu tive esse prazer, né, de jogar naquele timaço que eu falo até hoje. Melhor time que eu joguei na minha carreira e com certeza aquele time, se continuasse junto, ele ia chegar muito longe. Era para brigar Libertadores, pensar em campeonato mundial, porque o time era muito bom, a gente enfrentaria qualquer time da Europa. Então, assim... O que eu fico pensando às vezes, Djalma, é que, por exemplo, hoje existe isso, né? Mas a exemplo do que já aconteceu lá atrás com o Parmalat, era um dinheiro que era um investimento, né? Era um investimento que a Parmalat fazia de pegar jogadores importantes, pegar jogadores jovens e muito bons para fazer um dinheiro. O futebol é assim, né? Quer dizer, você entrou nesse bolo já. Sim, e era bem claro. A Parmalat, ele tinha isso bem claro. Era pegar os jogadores que se destacavam nas equipes no Brasil, eles pagavam bem, compravam muito bem dos clubes, porque ele sabia do potencial desses jogadores e não precisava de durar muito tempo, não. Se um ano você arrebentasse e já aparecesse a proposta, eles vendiam, eles não tinham essa preocupação. Então, foi aquela geração de 93, 94 maravilhosa, que eles venderam todo mundo. Aí veio a minha, 96, 97, eles venderam todo mundo. E assim sucessivamente. Eles compravam realmente com esse intuito de fazer uma transação para a Europa, que eles tinham esse contato, né, na Europa, então facilitava. Mas eles formaram excelentes times do Palmeiras e conquistaram muitas coisas. O Palmeiras estava na fila grande e a partir daí começou a conquistar tudo. Deixa eu te falar, só porque como você é comentarista de televisão hoje, eu queria saber a sua opinião. Você acha isso, porque acontece isso hoje também com os clubes, né? O cara pega a molecada, já está saindo moleque de 14 anos há muito tempo. Isso é um negócio bom para o futebol? Isso é o negócio do futebol? Como é que você vê isso, Djalma, assim como profissional de televisão hoje, como comentarista? Eu não acho legal não, será? Eu acho que assim, hoje os meninos saem muito cedo e isso eles perdem aquela identidade, aquele jogo brasileiro, sabe? Não é malandragem no mau sentido. É uma ginga diferente. Quando ele vai muito cedo, ele não é treinado dessa forma na Europa. Ele é treinado de uma maneira mais tática, mais obediente. E essa desobediência, o que o Neymar faz, por exemplo, assim, hoje é difícil você encontrar, porque quando aparece um talento, ele vai embora muito cedo, está todo mundo de olho, né? Está de olho nos campeonatos sub-14, sub-13. Aí o moleque arrebenta lá, ele já blinda o garoto, contrata, e aí ele não tem essa oportunidade de jogar esse futebol que, na minha opinião, ele foi o melhor do mundo, hoje não é mais, o futebol brasileiro não é mais o melhor do mundo, mas ele foi muito em função disso,
de ter jogadores diferenciados. E eles vão para lá, eles ficam um pouco mais robotizados, eles ficam mais táticos, eles compreendem mais o jogo, eles melhoram muitas coisas no aspecto físico, técnico, mas na parte de criatividade é aqui, é na rua, é jogando pelada, ficando mais tempo aqui. E eu acho que não acho isso uma coisa legal para o futebol brasileiro, né? Agora, como você falou, Ceará, é o mercado, né? É o mercado. Aparece, como é que o clube não vai vender? Os clubes aqui precisando do dinheiro, numa deficiência terrível, tem que vender os jovens. Não tem jeito, para fazer caixa. O pessoal que nos ouve no podcast, nos assiste no YouTube também, gosta bastante de história de bastidor. Você até citou, né, a sua relação com o Amoroso, com o Luizão, na época do Guarani. Eu queria saber como é que se fortaleceu, eu sei até de histórias que você com o Carlos Alberto Silva, que ajudou também eles a subirem, tudo. Eu queria que você falasse sobre isso e de como que o Beto Zini buscou você no Flamengo. Na verdade, foi com o Levir Coupe, né, o Amoroso. Levir Coupe estava treinando e eu ficava vendo os jogos dos aspirantes. O Amoroso era 3 gols no jogo, 4 no outro, 2 no outro. Ele tinha 50 e tantos gols no campeonato de aspirante. Aí eu falei, Levi, esse menino não é para ficar jogando ali não. Traz ele pra gente. Ficar jogando no aspirante. Aí o Levi trouxe o Amoroso e rapidinho já ficou titular. E no início do campeonato nós formamos ali uma dupla excelente nesse campeonato de 94, né? Que infelizmente depois infelizmente não, fui seguir minha vida, fui pro Japão, pensando na grana mesmo, falando da realidade. E aí o Luizão e ele fizeram uma dupla maravilhosa. Mas o Luizão eu já era antes, o Luizão já conhecia antes, o Luizão já se profissionalizou mais cedo. Quando eu cheguei no Guarani, o Luizão estava até emprestado. E depois de uma briga dentro de campo, que ele não me entendia direito, sabe? Ele entrava impedido, eu falava assim, Luizão tá impedido, ele pedia a bola. Aí a gente discutiu, mas aí ele foi pro aniversário dele de 18 anos, se eu não me engano, e a partir daquele dia foi minha mãe, minha avó, aí nós bebemos cerveja, ficou amizade para a vida inteira. Hoje, esse final de semana ele esteve aqui em casa, eu sou padrinho do filho dele, do Roquinho, a gente tem uma amizade mas muito grande, então foi muito legal. E em relação ao seu Beto, cara, assim, eu tive a briga lá com o Renato, né? O Flamengo decidiu me afastar, e aí apareceu lá o seu Betozinho no Rio de Janeiro, eu quero você, e eu confesso que na época eu falei assim, mas eu vou sair do Flamengo, vou pro Guarani, e o falecido Carlos Alberto Torres, que assim, foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira, ele falou assim, Djalma, quando uma pessoa te quer muito, vai porque tu vai ser bem tratado lá. E não deu outra, ele acertou na mosca. Seu Beto me tratou como um rei e eu, assim, tudo que eu fiz não foi mais do que obrigação de retribuir o carinho, tudo que eu recebi lá no Guarani. Então, assim, ele foi atrás de mim e falou, quero você, e chegou lá. O treinador, o Carlinhos, que já tinha trabalhado comigo no Flamengo, então facilitou tudo, eu tive um ano maravilhoso. No primeiro ano do Guarani já ganhei a bola de prata. Então, assim, gratidão imensa por aquele clube, pelo que fez por mim. Só para não perder o gancho, você falou da briga com o Renato Gaúcho. E depois, como é que foi? Depois, com o passar do tempo, vocês se acertaram, vocês voltaram a ser amigos? Não, a nossa briga foi uma briga normal, dentro de campo, né? A gente sabe que já acontece no futebol com todo mundo. E a diretoria do Flamengo tomou essa decisão de me afastar. O Renato, no final do ano, a gente já estava jogando pelada de final do ano junto. E hoje em dia, estou batendo nele no futebol, que é uma beleza. Agora é um clientão máximo, é um parceirão, está no Rio, voltou para o Rio. Eu estava precisando, estava faltando aquele dinheirinho extra por mês. Agora que ele voltou, eu vou lá no futebol e bato nele e ganho. O Djalma, você teve uma fase no La Coruña monstruosa, né?
e eu queria que você falasse um pouco dessa época da sua vida, porque é claro que o jogador vai para o Japão, ou vai para ou mesmo quando sai do Brasil, ele sai pensando em duas coisas. Primeiro, porque ele vai ganhar muito dinheiro, um bom dinheiro, e a vida vai começar a ficar do tamanho do sonho que ele tinha. Quando vai começar a realizar, comprar casa para não sei quem, para pai, para mãe, arruma a vida de não sei quem, arruma a sua própria vida pessoal, começa a fazer uma fortuna, que eu acho que o jogador de futebol é assim. Tem muita gente que fala assim, pô, Neymar tá milionário, fulano ficou rico. A vida me ensinou dentro do futebol, Djalma, que o jogador tem 10 anos para arrumar o dinheiro para ele poder fazer o que os outros caras aqui fora fazem em 40 anos. Entende? O cara trabalha 40 anos. Eu trabalhei em televisão 41 anos, em todas as grandes redes, mais 10 anos de jornal e rádio, 50 anos. Então, hoje eu tenho uma produtora, vivo da minha produtora, meu filho é meu sócio, minha nora, então eu tenho uma vida muito legal. E eu trabalhei a vida inteira para ter isso. Agora, o jogador de futebol não tem, cara. Se o cara não se machucar, se der tudo certo, se arrumar um bom clube, se tiver uma boa temporada, bons companheiros de trabalho, o treinador for com a cara dele, pô, a torcida for para um clube bom, o cara fica rico. Senão o cara tá fudido. Essa é que é a grande verdade. Então, por isso que eu acho que o jogador tem mesmo que pensar assim, e a imprensa, que fala muita bobagem, hoje em dia fala muito mais do que se falava antes, porque antes a gente entendia mais isso, né? Ela tem que pensar assim, porra, o cara tá indo lá por dois motivos. Primeiro, o cara vai se acertar porque ele tem uma carreira curta, 10, 12 anos, no auge. E segundo, porque ele vai fazer uma grande temporada se tudo der certo. Você fez as duas coisas. Então eu queria que você, graças a Deus, então eu queria que você falasse um pouco desse momento de auge mesmo, de auge de carreira, que o La Coruña foi loucura, né, cara? Foi um momento em que você deitou, inclusive quase que deu porrada no treinador, não deu, né? Não, assim, eu sempre falo que o melhor time que eu joguei foi aquele time do Palmeiras, mas assim, como você falou, individualmente, assim, o auge mesmo, assim, da minha carreira, do meu futebol, foi na Espanha, assim. Lá eu tive a oportunidade de adquirir uma maturidade, de entender o jogo melhor, assim, sem perder aquelas loucuras, né, que eu sempre adorei fazer, que fazem parte do meu repertório. Do meu repertório. Djalma, só para te dar um adendo nessa conversa, no Palmeiras, você tinha uma estrutura técnica de jogadores muito boa, porque você metia a bola redonda, vinha redonda. No La Coruña, nem sempre. Então, lá você fez chover. É isso que eu quero dizer, entende? Realmente, assim, lá, assim, no título que nós conquistamos, né, o único título da história do Campeonato Espanhol, o único título de liga, né, que depois nós ganhamos Copa do Rei, Supercopa, mas o único título de liga, assim, você sente que você foi uma peça muito importante daquele time, né, assim, daquela engrenagem, né, um time ajustado, um time muito bom, mas você está competindo contra Real Madrid e Barcelona, né? Então não está jogando contra qualquer um. Então, assim, você conseguir conquistar um título de pontos corridos, não é aquele negócio, tu foi ali no mata-mata, deu uma sorte, empatou um jogo, empatou o outro com gol, não. Foram pontos corridos, nós chegamos na frente e ali foi realmente o auge. Hoje, quando vou lá em La Coruña, é realmente reverenciado, assim, uma coisa impressionante, né? Assim, o pessoal de fora é diferente um pouco daqui do Brasil, o reconhecimento é muito maior pelo que você fez. Então, assim, foi realmente um momento maravilhoso na minha carreira, mágico, e amo aquela cidade. E tanto é que foi o clube que eu mais tempo joguei na minha vida. Quando vivia o auge, que todo mundo falava em ir para lá e para cá, proposta daqui e dali, eu fui lá e renovei o meu contrato, que ainda faltavam 2 anos para terminar, eu renovei por mais 3 anos. Enfim, era a felicidade máxima, porque ali, assim, você ir para um clube,
que não é grande. O La Coruña é um clube grande. Hoje o La Coruña está na 3ª divisão, cara. Eu fico com uma tristeza terrível. Com grandes jogadores, Mauro Silva, Fran, Macai, Donato, Flávio Conceição, enfim, Naibé, Jackson Go, um timaço. E nós conseguimos ganhar a Liga, cara. Então, essa união, esse grupo assim, ficou muito fortalecido. E depois nós chegamos à semifinal de Champions League. Coisas que ninguém imagina. Nós perdemos pro Milan de 4-1, ganhamos de 4-0 em Corunha. Então é uma coisa de louco. E classificamos o Milan, que tinha levado 3 gols na Champions League toda. Eliminamos eles. Então, assim, nós fizemos uma história muito bonita. E ali realmente eu fui um cara importante dessa engrenagem, né? Lógico que não tem essa de ter sido melhor, mas fui muito importante, porque os caras me ajudaram e eu pude retribuir isso com a minha criatividade, com o meu talento, né, em prol da equipe. E, Hugo, e a comida de La Coruña, Cris? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Frutos do mar. Aí não, aí me arrebenta. É o que eu mais tenho saudade. Ó, será, eu não sou muito de comer, não, mas quando eu lembro daquelas cigalas, daqueles percebes, daqueles lagostinhos, meu Deus do céu, aí é loucura. Aí Bogavante, eu fico louco. Aí, sabe por que eu fico louco? Porque não tem aqui. Se tivesse, mas não tem. Não tem onde. Daquela qualidade não tem. Então, não, você não tem onde comer aqui o que você comia lá. Pô. Não tem jeito. Hoje eu olho um camarão, eu falo assim, muito obrigado. Quero não. Comi sua parentada toda e era uma maravilha. Não, aqueles mariscos daquela região da Galícia, daquela água fria, uma coisa impressionante. São os melhores do mundo, né? Do mundo. Então, assim, eu tive esse privilégio, né? Não só de jogar, mas também de desfrutar daquela comida maravilhosa. A cavadinha virou a sua marca registrada, né? Até hoje, muita gente tenta fazer no videogame, tenta fazer nas peladas de fim de semana, e é muito difícil ter essa confiança e essa habilidade. Você começou isso da época que o Ceará te conheceu, desde pequeno, ou você começou depois? E eu queria saber também se muito treinador pegou no seu pé, igual o Luxemburgo, por causa de cavadinha. Começou um pouquinho depois que o Ceará me conheceu. Um pouquinho depois. Eu já no Júnior do Flamengo, nos juniores do Flamengo, eu vi o Vialli uma vez batendo, naqueles gol de segunda-feira do Globo Esporte que tinha. Eu vi o Vialli batendo e eu fiquei olhando, eu falei, vou treinar isso daí. Aí comecei a treinar. Aí comecei a treinar no juniores, treinava, fui profissional. Mas, moleque, né? No Flamengo, eu já não era um batedor de pênalti. Quando tinha oportunidade, eu não ia bater assim, né? Nem no Júnior eu batia. Mas eu treinava e tinha confiança. Aí, quando eu fui pro Guarani, que eu já ganhei a bola de prata, já era o cara. Aí eu falei, agora eu vou lançar. Aí lancei a cavadinha contra o Internacional, não esqueço. O goleiro era o Goicoechea, eu falei, esse... Que era pegador de pênalti e tudo. Ele tem fama de pegar pênalti, vai tomar na cavadinha, então. Aí não deu outra. Ele pulou pro canto igual um louco, eu dei a cavada, ele ficou até meio bravo. Aí depois eu conheci o Goicoechea, um cara sensacional, por intermédio do Showball, a gente ficou amigo, temos amizade realmente hoje. Mas ele falou, hijo de puta, tu tinha que ser a primeira em cima de mim? Logo comigo? Eu falei, a primeira foi contigo. E aí, assim, todo mundo hoje no Brasil, realmente, eu fui o primeiro cara que bati. Mas eu já tinha visto o Vialli bater. Aí, depois que eu cheguei no La Coruña, o primeiro pênalti que eu bati dessa forma, aí o pessoal falou, Djalminha bateu a La Panenka. Ou seja, esse Panenka, que foi o primeiro a bater. Ele bateu, se eu não me engano, ele era eslovaco, era uma coisa dessa, ele bateu... Tcheco, da República Tcheca, ele bateu na final da Eurocopa esse pênalti assim, o Panenka, e depois até de muito tempo eu conversei com ele, os caras me botaram junto com ele e foi muito legal. E muito treinador pegava no seu pé, igual o Luxemburgo, por causa disso? Só o Luxemburgo pegou no meu pé, só os outros,
os outros ficavam com o coração na boca, assim, nervosos, mas não pegavam no meu pé, não. Mas o Luxemburgo pegou no pé uma vez, mas depois eu bati de novo e ficou tudo certo. Ele entendeu. Luxemburgo é um cara inteligente. A princípio ele achou que eu estava debochando do adversário e tal, aí me deu uma bronca, mas depois eu expliquei, falei, professor, eu bato para fazer o gol. Se eu perder desse jeito, porra, eu tô fudido, então porra, eu não posso dar mole, então bate para fazer o gol. Ele entendeu, deu tudo certo. Porque a cavadinha não é uma coisa normal e exige, além de confiança, exige a questão técnica, né? Exige, o cara ter treinado, o cara saber, o cara olhar pro goleiro, entendeu? Tem goleiro normalmente é vagabundo, é viado, um dos dois, então o cara sabe o que você vai fazer, né? O goleiro é maluco, é viado, você vai saber, o cara vai saber o cara vai falar, pô, o Djalma dá cavadinha, ele vai dar uma cavadinha em mim, mas aí depois que tomou, velho, ele falava, não vou tomar dele, tomava. O Ceará fala nisso, ontem teve o jogo da seleção brasileira, né? E eu já encontrei com o Gabigol várias vezes aqui no Rio, e eu falei para ele, pô, tu tem que bater a cavadinha, porque, pô, os goleiros estão desesperados, eles estão tentando sempre adivinhar o canto, porque eles saem porque você nunca bate no meio do gol. Então agora eu vou dar uma ligada para ele, quando eu encontrar ele aqui no Rio, eu vou falar que ele falou para mim, eu falei para ele, ele falou, no próximo jogo do Flamengo eu vou bater. Aí eu fiquei na maior expectativa, ele não bateu. Mas ele bateu agora, na seleção. Ele bateu no meio do gol, pênalti seguro. Ele falou, não vou perder. Na seleção brasileira eu não posso perder. E o Louco Abreu, o Louco Abreu também batia assim, né? O Louco, caralho, o Louco aprendeu comigo, ele aprendeu comigo lá no La Corunha. Ele jogou lá no La Corunha. Ele me via treinar e aprendeu lá. Foi comigo mesmo. Foi sim, ele já... É maluco, né, velho? Mas ele batia muito bem também a cavada. Bate bem, A cavada tem mais força ou tem mais técnica, Djalma? Não, você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado. É por isso que eu digo, tem que ter qualidade técnica. Porque você tem que ir com o pé leve. Porque se você for com o pé muito pesado, você pode cavar, que já aconteceu, e a bola subir muito. Isso. E passar por cima do gol. Então, tu tem que chegar e dar aquela cavada. Não pode cavar muito, tem uma cavadinha. Dá uma cavada, que ela vai devagar, e nesse tempo que ela tá indo, o goleiro já tá num canto caído faz tempo. Nem na foto o cara não sai. Pô. Não sai, não tem jeito. Djalminha, muita gente ficou na expectativa, a torcida brasileira, de te ver numa Copa do Mundo. Eu acho que isso deve ser um sentimento que você tem também, porque um gênio como foi você, faltou uma Copa do Mundo? Rapaz, essa Copa do Mundo ela falta mais para as pessoas do que para mim. Eu não sou negócio de ficar me lamentando, não, cara. A carreira que eu tive foi maravilhosa. Imagina quantos caras que jogaram a Copa do Mundo e a carreira foi nada demais. Ninguém se lembra mais do cara. Exatamente. Então, assim, lógico, se tu me perguntar se eu queria, óbvio que eu queria, que seria a consagração máxima, o ápice da carreira de qualquer atleta. Eu sempre sonhei, quando comecei a jogar bola, em ir para a seleção brasileira, estar entre os melhores. Isso, lógico que eu queria, mas assim, não fui. Eu não fico me lamentando, passou. Eu vou lembrar do Campeonato Brasileiro que eu ganhei com o Flamengo, do Paulista que eu ganhei com o Palmeiras, da Copa do Brasil com o Flamengo, do Campeonato Espanhol, que foi o título mais maravilhoso que eu tive na minha carreira, ver aquela cidade toda na rua, imagina uma cidade inteira na rua te recebendo, não tem coisa igual. Então, assim, eu fico com as coisas boas, as ruins acontecem também na vida, na carreira, e segue o baile. Você sabe que o Júlio César, um dia, o zagueiro, né, o Julião, ele disse que na Copa do Mundo de 90, o empresário dele, o Lazzaroni, chamou o empresário dele e falou assim para ele, $250 mil para eu convocar o Júlio. Aí o cara ligou pro Júlio e falou, Júlio, o cara tá pedindo $250 mil para te convocar. O que eu sei que o cara faz. Eu conheço futebol lá dentro, sei que nem faz até mais que isso. Aí o Júlio falou, não quero.
e não foi para a Copa de 90, era o maior zagueiro do mundo. Depois foi para a Copa com o Pelé. Aconteceu com você isso? Chegou a acontecer já? Porque é inexplicável a sua ausência na seleção brasileira. O Bandeira está falando de uma coisa que, para mim, na época, inclusive, de seleção, a imprensa toda vinha com o Djalminha e o Djalminha não era convocado. Não teve nada disso, não. Não teve nada disso, não. Até porque a Copa que eu não fui, né, foi o Filipão e eu sei da integridade do Filipão que jamais faria isso, jamais aconteceria esse tipo de coisa. Realmente foi uma opção dele, que ele fala que foi por causa da cabeçada, né? Eu falo, Filipão, se tu quisesse convocar, tu convocava. Mas assim, mas eu entendo que na época também estava muita pressão para levar o Romário, e aí ele não levou o Romário, e de repente se me leva, vai falar, tu levou o cara que cometeu indisciplina, mas é o que eu sempre digo, o meu problema não foi na seleção brasileira, não foi com ele, foi no meu clube, que eu tive problema lá com o treinador. Por que deu aquele problema lá, John? O que você pensou na hora? Vamos dar uma cabeçada nesse filho da puta aí, pronto. Não, cara, assim, nós nunca tivemos uma boa relação, né? Nunca. Foi o treinador que mais tempo eu trabalhei na minha vida, trabalhei 5 anos com ele, 6 anos, e nunca tivemos uma boa relação desde o início, mas assim, a gente se respeitava. Aí num dia lá no treinamento, ele marcou um negócio que não foi lá, ficou aquela discussão, e ele, na discussão, ele me mandou tomar no cu, ele falou, vai te tomar por aí, culo. E eu tava saindo, eu voltei, eu falei, o quê? Aí fui e dei a cabeçada nele. Falei, lá dentro no vestiário eu vou pegar todo, não vai ser só isso não. Pô, me xingou, assim, também tava de cabeça quente na hora, e assim, a coisa repercutiu muito no mundo, né? É o que eu sempre digo, eu não esqueço a coisa, Ceará, isso aí não é mágoa não, quando tem essas coisas. Mas quando foi campeão espanhol, um jornal aqui do Rio, um jornal importante, saiu uma nota assim, ó, Djalminha, Donato e Mauro Silva e Flávio Conceição foram campeões espanhóis pelo La Coruña. Quando eu dei a cabeçada, saiu a página inteira. Djalminha agrediu o treinador, a página inteira, ou seja, as coisas boas, elas repercutem menos e muito do que as ruins. Você sabe. A notícia escandalosa é a que vale. Hoje em dia, você filma um jogador de futebol com um celular, pega o jogador, viu o cara sentado ali com uma mulher que não é dele, tá conversando, tá batendo papo, porque o amigo saiu, a mulher ficou sozinha com o cara, bebeu um gole, virou pro cara, deu uma risada, sai aquela foto dizendo assim, fulano tá traindo a mulher. Não, e as pessoas não têm noção da consequência que isso acarreta, né? Não é só dar notícia, você às vezes acaba com a vida da pessoa, estraga tudo, por uma besteira, sem necessidade. Eu acho que essa coisa nova te atrapalha, Djalma? Essa coisa nova como a imprensa trabalha hoje, isso te atrapalha, te incomoda? Não, me incomoda, não me atrapalha porque nunca me atrapalhou. Eu saía para beber com os repórteres, a gente tomava cerveja junto, e os caras não falavam nada, a gente trocava ideia, não era entrevista, a gente saía, o cara me perguntava uma coisa, às vezes não estava nem com o microfone, o que aconteceu? Aí tu falava com o cara, hoje em dia não tem esse tipo de relação, não. Né? É tudo muito distante, né? Então, assim, mas me atrapalhar não me atrapalhou. Mas se eu jogasse hoje, ia me atrapalhar muito. Muito. Porque infelizmente, você tem que se controlar. E, tipo assim, eu sempre fui assim, eu sou um cara que eu gosto da rua, cara. Eu gosto de, sentar num barzinho com meus amigos, tomar minha cerveja. Eu posso tomar minha cerveja em casa, escondido. Mas eu gosto de tomar no barzinho, eu gosto daquela resenha, eu gosto de estar com meus amigos. Entendeu? Então, eu não vou deixar de fazer o que eu gosto, porque eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou no dia da minha folga, sempre assim. Só esses malucos, que tem esses malucos mesmo, só esses malucos que vão beber, quando não tem concentração, vão beber em véspera de jogo, vão se cansar em véspera de jogo. Aí o cara está sendo irresponsável, que aí não combina. Você vai beber para jogar depois, mas se for na tua folga, no momento que dá, pode fazer à vontade. Maestro Júnior sempre dizia, tem hora para tudo. E eu guardei isso, tem hora para tudo. Tem. Você tem grandes amigos no futebol, né? Grandes jogadores da sua época. Eu sei que você é amigo do Adriano Imperador.
Eu queria que você falasse da sua amizade com ele, porque ele é um cara que foi muito massacrado, né? Pelo momento que ele viveu, ele teve muitos problemas que a gente sabe, né? A gente fala com várias pessoas, problemas particulares. Isso acabou atrapalhando muito a carreira dele. E ele poderia ter sido até mais gênio do que ele foi, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com ele, desse momento que ele vive hoje. Tá aí um grande exemplo, né, do que a gente está falando, né? O Adriano é um cara que, assim, ele evita ir para a rua por causa disso. Assim, vou de vez em quando na casa dele, a gente fica lá tomando o nosso Guaraná, o nosso Gelol, tranquilo. Ele vai para a rua quase sempre. Eu não. Eu ando aqui na rua, na praia, eu sou igual todo mundo, não tem essa. Eu sempre me considerei isso. Por mais que eu tivesse sido um jogador de futebol de alto nível e tal, eu ia para a rua. Ele vai para a rua, tem sempre um paparazzo ali escondido, para tirar foto do cara, o cara não fica à vontade. Isso incomoda. Isso incomoda. Então, assim, é o maior exemplo disso. O cara prefere ficar em casa, com os amigos, trancado em casa, não pode ir na rua, não pode ver gente, não pode tomar sua cerveja. Às vezes tu quer ver gente diferente, né? Passa uma gatinha ali diferente, coisa nova e pode... Não, pode... tu não pode estar só privado ali naquele ciclo de vida fechado, né? Então, assim, é um exemplo que incomodou a vida do cara, mas graças a Deus ele está muito bem hoje, assim. Quem faz as coisas boas depois vai colher, não tem jeito, pode ser agora ou mais para frente, mas vai colher. Djalma, eu queria que você falasse, para eu encerrar aqui, para não ficar comprido para você também, queria que você falasse de um momento que foi legal, assim, eu acho que foi, porque teve muita criatividade, né, que foi o showball. O showball foi uma coisa muito criativa para quem estava assistindo, uma loucura, cara, você viu os caras jogando um negócio, e você teve uma grande participação nisso, e da sua carreira como profissional de TV hoje, nas redes ESPN. Muito legal me perguntar disso, Ceará. Assim, o showball, cara, é uma coisa meio assim que era um negócio, né? É um negócio, né? Que eu, Todé e Ricardo Rocha somos os sócios, somos os donos, mas era uma coisa de muita paixão, assim, de você poder retribuir algo para sua classe. Ou seja, nós conseguimos montar esse evento, né? E que quantos e quantos jogadores, era isso que você falou no início da entrevista, nego vê o Neymar, nego vê o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo, os caras que estão cheios da grana, mas a maioria não é assim. Então o showball, ele pôde resgatar isso, e quantos caras que eu via me agradecer, eu falei, que isso, você foi meu ídolo, você não tem que me agradecer nada, de estar me ajudando hoje na minha vida, com esse dinheiro aqui do showball, porque os caras, mais do que a grana que eles estavam ganhando, recuperava a autoestima, será? Sabe, que os caras param, parece que morreram. E ali, o cara ia entrevistar ele, você jogou pra caramba, Thaís de volta. Não era aquela entrevista, como é que ele tá caído, tá pobre, tá... Então, os caras se sentiam bem. Claro. Então, assim, é um objetivo meu ainda voltar com o showball. Agora eu tô aí na televisão, mas assim, eu não deixei de lado. Eu quero voltar com o showball porque é uma coisa muito importante para minha classe. Para minha classe, que eu, assim, hoje sou da televisão, trabalho nessa área, mas jamais vou esquecer a minha raiz, que foi atleta de futebol profissional. Então, poder retribuir isso para os caras que estão, de repente, precisando, e eles se sentem bem competindo, jogando, era muito gostoso. Eu jogava, era muito prazeroso. Nossa, eu não vou aguentar mais jogar. Nunca mais. Agora desenho não acabava nunca mais. Agora eu só vou organizar, que jogar eu não aguento mais. Mas assim, e aí ao mesmo tempo eu vim para esse lado, né? Fui convidado primeiro pela Band, né? O Dudu, a galera do Manhã, a galera lá da Band me convidou, tive a experiência maravilhosa, assim, gostei, né? Falar do que a gente entende fica fácil, né? E tem uma vantagem, Ceará, depois que acontece, então é uma moleza. Aí é uma moleza. Aí é uma moleza. Depois que o crime aconteceu... Exatamente. Então, assim,
é prazeroso. E aí depois eu tive o convite da ESPN, que realmente, assim, é completo. Eu me sinto completo, porque é felicidade na casa, com as pessoas que trabalham lá, e principalmente dos programas que eu faço. Assim, o Resenha, assim, eu sempre digo, no Resenha, eu não trabalho, ali eu me divirto. Não é nem trabalho, é uma diversão, é aquele papo descontraído, é um papo como se eu estivesse em casa, com às vezes, jogadores que eu não conheci, que eu gostaria de conhecer, aí tu começa a saber um pouco mais da vida do cara. Então, assim, tá sendo muito prazeroso trabalhar hoje na televisão. Confesso que jogar bola é mais fácil, mas agora eu já tô mais solto. Não, você tá bem pra caramba. eu falei ontem com o Careca, ele tava trabalhando na Band, fazendo um jogo do São Paulo, né? E aí eu liguei para ele, liguei no zap dele e falei, pô, Carecone, você tá indo bem pra caramba e tal, porque tem uma coisa que é gozada, né? Porque o Careca tem uma certa dificuldade para falar. O Careca é um complicado pra caramba, você arrancar 3 palavras dele, não sei como é que os caras estão conseguindo. Aí eu falei para ele, é legal, como você já teve lá dentro, né? Você consegue explicar para as pessoas o que está acontecendo. Essa explicação que você está dando, curta como você está fazendo, é o perfeito no comentário. Basta. Exatamente. É como o Luiz Henrique, treinador da Espanha, falou ontem, criou uma polêmica danada. Eu falei, não leio jornal, não escuto periodista, porque eu sei muito mais do que eles, eu não preciso ficar ouvindo nada deles. Por que eu preciso ouvir? Eu conheço o comportamento do jogador, eu conheço que o jogador, por isso, porque estavam contestando das convocações dele, os caras jogaram pra caramba. Falou, mas eu conheço quem eu tô convocando, eu sei quem é o jogador. Então não precisa ninguém me falar se é bom, se é ruim, eu sei. Então é isso. Djalma, eu queria te agradecer, né, esse tempo que você passou com a gente aqui, foi saboroso, um tempo saboroso, de informação, de novas informações, né, e da sua história, que foi uma história pro futebol gloriosa. Entendeu? Como eu falei aqui no começo, eu vou reafirmar. Quem viu você jogar, viu um jogador completamente fora do planeta. Você devia estar em Plutão, em algum lugar, para jogar aquilo que você jogava. Entendeu? Você fazia a alegria das pessoas, você fazia a felicidade das pessoas, individualmente, porque os dribles, as jogadas de efeito que você fazia, elas causavam uma grande felicidade, né? É para isso que a gente vai no estádio, ou assiste televisão, não é toca para cá, toca para lá, toca aqui, não é ver o cara fazer um negócio que ninguém consegue fazer. Isso é o gênio. E o gênio, para mim, eu sou um cara espiritualista, é a coisa que vem lá de cima. Tem o talento, né? Tem a paternidade, e tem essa coisa completamente diferente que Deus dá para alguns. Entendeu? Você é um deles. Eu te agradeço de coração você ter dado essa entrevista pra gente, a sua generosidade com a gente. Muito obrigado, Djalma. Que isso, Ceará. Prazer foi todo meu. Eu fico feliz. Valeu, Breno. E só para terminar, outro dia a gente estava fazendo um programa, aí o Luiz Guilherme falou assim, fora do ar, né? Meu filho viu o seu vídeo e falou, pai, ele é melhor que o Neymar. Muito. Aí eu falei, Luiz, mas tu tem alguma dúvida disso? Eu só brinquei. Eu falei fora do ar, eu brinquei com ele. Mas assim, é muito legal, assim, um moleque que nunca me viram jogar, eles olham no YouTube e admiram. Então isso é mais gratificante ainda. Isso é legal. Mas assim, maior prazer falar com vocês. Valeu, Breno, também. Valeu, Ceará. Beijão, irmão. Djalminha, e a gente vai mandar para você uma caricatura especial que o Caricasson faz. Ele já fez sua no Gols do Bugre. Vai fazer uma nova especial para você, para a gente mandar. E vamos mandar também café gourmet, o café da Serra da Canastra, aí no Rio de Janeiro, para você saborear, viu? Show de bola. Vou estar esperando. Manda mesmo, vou mandar o endereço aí. Não, a gente manda. Esse aí vai chegar. E a caricatura, principalmente, que é para botar lá, guardar para botar. Legal. Obrigado, Djalma. Valeu. Abraço. Valeu, um abraço. Tchau. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.